Oi, gente, tudo bem? Vamos para História hoje, semana 8, Povos Formadores do Brasil, livro novo, né? Livro 2. Gente, eu vou tentar não me alongar muito e nem deixar muitos exercícios para vocês, porque eu sei que vocês estão começando a semana de AV2 e vocês têm provas com outros professores esta semana, né? Então, vamos tentar ser econômicos aqui, porque eu também não posso parar o meu conteúdo, senão eu perco o ritmo das semanas. Mas vamos bem de leve hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros habitantes do atual território brasileiro, porque no livro 1 nós conversamos bastante sobre os povos que chegaram ao Brasil para colonizar essa terra, mas não se falou muito sobre quem já estava aqui. Quase nada, na verdade, a gente falou sobre quem já estava aqui, que eram os indígenas, e que eram muitos, não era pouca gente não, era muita coisa. Bom, na página 4, a gente tem a reprodução de uma gravura, ó, essa aqui. Observem bem aí no livro de vocês, como ela é bem detalhada, né? É a imagem, essa imagem é a reprodução de um mapa muito antigo, de 1519, criado pelo cartógrafo português Lopo Homem. E ele fez esse quadro, essa gravura, ele fez tentando mostrar o que tinha nessa terra. Então ele mostra índios esparramados por todo o espaço do nosso mapa, ele mostra animais, ele mostra floresta por tudo, e ele mostra os índios trabalhando. Na verdade, ele mostra os índios trabalhando numa determinada atividade, que agora em seguida vamos perguntar qual é. E ao lado ali, o oceano com as caravelas, as naus chegando. Bom, o interessante dessa gravura, eu não sei se vocês já perceberam, vocês veem índios trabalhando com agricultura, índios derrubando mata para utilizar madeira. Vocês veem animais também. E os animais são, o que eu achei muito interessante é porque tem aves, tem macacos, tem onça, né? Então, mamíferos, mas tem um dragão. E aí, gente, nós vamos acreditar que havia dragões no Brasil, entre os índios? Um pouco de fantasia no mapa do nosso ilustre pintor, né? Vamos seguir. A pergunta sobre o mapa é: qual trabalho representado está sendo realizado pelos indígenas? Os indígenas estão cortando árvores, então o trabalho é o trabalho de derrubada de mata para a utilização da madeira. Que animais foram representados? Você conhece alguns deles e quais desconhece? Então aí é com vocês, né? O que vocês vão responder? Se conhecem os animais. E que mudanças ocorreram nesse espaço após a chegada dos portugueses? Aí já é o que vocês sabem a partir do que a gente viu no livro anterior, né? O que vocês sabem que com a chegada dos portugueses, o que mudou nessa atividade? Assim, continuaram os índios caçando, pescando, colhendo, né, os produtos naturais da terra, ou os portugueses e depois mais outros europeus também já trouxeram outras atividades. Então é uma respostinha simplesinha aí. Na página 5, os primeiros habitantes do atual território brasileiro. No Brasil somos falantes de língua portuguesa, e isso nos diz muito sobre a nossa cultura e história. Essa é a nossa língua porque os portugueses vindos de Portugal chegaram a essas terras em 1500 e anos depois também trouxeram famílias para viver aqui. Esse fato influenciou a formação de uma nova cultura no nosso território. Aí tem a localização de Portugal, num outro mapinha ali, a localização de Portugal na Europa, e diz que, contudo, antes de os portugueses aqui chegarem, as terras eram habitadas por muitos povos distintos. Algumas dessas culturas podem ser identificadas em razão da existência de aproximadamente 274 línguas indígenas. Então, se alguém pensava que índio todo ele fala a mesma língua, não. Eles falavam 274 línguas diferentes, em uso atualmente. Muitas continuam em uso. Isso quer dizer que há muita diversidade e muita história diferente para se contar de cada uma dessas culturas. Aí nós temos você sabia ali, que estudiosos de línguas indígenas afirmam que antes da chegada dos portugueses, algumas etnias indígenas falavam tupi e chamavam as terras onde viviam de Pindorama, que significaria terra das palmeiras. Temos também um outro quadro lá embaixo, de Sérgio Ranalli, tá? Que mostra o ritual feminino com a dança do beija-flor.
E, virando a folha, na página 6, nós temos uma informação. Diversas etnias indígenas habitavam o atual território em que vivemos. Esses grupos, por vezes, mantinham contato uns com os outros. Existiam aqueles grupos que conviviam de forma pacífica, como se fossem cidades, né? Uma cidade mantém contato com a outra. Alguns se relacionavam de forma pacífica, mas outros não. Então, existiam aqueles grupos que conviviam de forma pacífica, trocavam produtos e se ajudavam quando surgiam dificuldades. As aldeias cresciam ou se separavam conforme a ocorrência de conflitos dentro e fora desses grupos. Então, eles conviviam de forma pacífica, mas às vezes as coisas não davam muito certo. E quando eles não se entendiam, não tinha isso de um ligar para o outro, mandar um WhatsApp pedindo desculpas. Não, né? Eles resolviam na briga, eles resolviam no confronto. E aí, por causa desses confrontos, às vezes uma etnia até sumia, desaparecia toda, sabe? Ou então eles se fundiam, eles se juntavam, duas aldeias numa só e viravam um terceiro povo, só que num conglomerado. Então essas aldeias elas iam crescendo ou iam se separando, conforme a ocorrência de conflitos dentro e fora desses grupos. Essas comunidades eram chefiadas por homens conhecidos como caciques, que eram os responsáveis pela organização da aldeia, tá? Então, o cacique, e também tem uma coisa interessante, ninguém votava no cacique. Os caciques, normalmente, ou eles conquistavam este lugar através de um duelo, de uma luta, né? Ou eles herdavam esse cargo dos pais, bem? Os indígenas se deslocavam e se distribuíam pelo território. Para isso, eles abriam estradas em meio às florestas ou utilizavam canoas e barcos, navegando por rios e córregos e percorrendo muitas regiões. Os indígenas fizeram esses deslocamentos por centenas de anos. Então, passaram centenas de anos se deslocando, procurando um lugar que oferecesse melhores condições, aquilo que a gente já conversou. As canoas indígenas, também chamadas de pirogas, eram movidas a remo e próprias para navegar rios brasileiros. Eram feitas por meio de entalhe de tronco de árvore. Derrubavam a árvore, cortavam o tronco e iam entalhando. Entalhando é desgastar a madeira, né? Com faquinha, com machadinha. Eles iam esburacando a madeira para fazer aquele espaço dentro onde seria o interior da canoa, tá? Depois desse entalhe, eles queimavam a canoa por dentro e por fora, para fortalecer a madeira contra a umidade da água. Essa técnica de construção de canoas é utilizada ainda hoje. Então, ainda hoje, eles... Ó, que bonitas as canoas deles, tá? Eles ainda usam essa técnica para construir. Você estudou que diferentes povos indígenas viviam nessas terras antes mesmo de serem chamadas de Brasil. O mapa a seguir indica a localização de povos indígenas no período em que os portugueses aqui chegaram. Esse mapa, para mim, é a coisa mais importante que a gente tem para ver hoje. Ó, porque todo o resto você já sabia. Mas esse mapinha, vejam bem, ele tá todo dividido, mas ele não tá dividido do jeito que a gente conhece a divisão do Brasil por estados. Ele tá dividido por regiões indígenas, por povos que habitavam cada um desses lugares, tá? E aí, vamos olhar aqui embaixo, ó. Estão vendo aqui? Rio Grande do Sul. Ele, todinho o Rio Grande do Sul, só tem duas cores, ó. Ou ele é amarelinho aqui em cima, ou ele é marronzinho aqui embaixo, ó. No livro de vocês conseguem ver melhor, tá, né? Aqui, ó, bem nessa pontinha aqui está a nossa cidade de Rio Grande. Então, os índios que estavam aqui eram esses marronzinhos. Vamos olhar aqui nessa legenda ao lado, ó. Quem são cada um desses índios? Que etnia é em cada lugar? Então, a gente vê aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só nesse mapa nós vemos 9 etnias diferentes. Os grupos eram, então, os amarelinhos, os tupis, que estavam aqui, ó, no Rio Grande do Sul também. E tem amarelinho por todo o Brasil, tá? Depois tem os laranjinhas, que eram os G. Os que estão pintadinhos de vermelho são os Aruac, estão lá mais para o norte do Brasil, região do Amazonas, Roraima, estão lá para cima. Depois tem os verde bem clarinho, que são os Cariba. Eles estão só no norte mesmo, bem lá em cima, os Cariba. Tem os roxinhos aqui, que são os Cariris, que ficavam no nordeste, bem na ponta do mapa. Tem os panos, que são esse verde escuro,
estão lá na região norte também, mas mais ao sul, né, naquela pontinha ali pro lado do Acre. Tem um beijinho aqui, que são os tucanos, deixa eu ver onde andam os tucanos. Ah, só tem uma faixinha deles aqui, bem aqui em cima, ó. Aqui os tucanos, essa faixinha aqui, beijinho aqui, ó, tá? Lá em cima do mapa, também região norte. Tem os charruas, que são esses marronzinhos escuros que estão aqui na nossa região. E vocês vejam que eles não estão em mais nenhum lugar do mapa, só tem charrua aqui. Essa nossa região aqui, ó, de Rio Grande, Pelotas, vai até Uruguaiana nessa faixa aqui de baixo, tá? E por último, um bege bem clarinho, que são outros grupos, que são os que a gente não consegue identificar os nomes. Eram outros grupos menores, talvez, né, que se juntavam e que o livro não deu os nomes deles para nós, tá? Bom, pergunta assim, então. Quantos grupos indígenas foram indicados no mapa? Já vou dar a resposta para vocês não atormentarem a mamãe que tem trabalhos de avaliação com outros professores. Então, o meu vai ficar só nisso, tá? Grupos indígenas que foram indicados nos mapas, foram indicados 8 grupos. Preencham isso e não precisam me mandar, tá certo? Senão a mãe vai ter trabalho e a mãe tem um monte de coisa para cuidar agora com vocês nesta semana de avaliações. Quais 2 grupos ocupavam a maior parte do território? Quais foram os grupos, 2, que ocuparam a maior parte do território? Olhando as cores, já vou dar a respostinha. Tupi-Guarani e G são os que estão mais presentes, né? Tupi-Guarani, que são esses amarelinhos, estão por todo o mapa, e os Gs, que são os laranjinha, que também tem uma faixa bastante grande. Letra C, quais grupos ocupavam predominantemente o litoral brasileiro? Litoral, essa faixa, né, na beirinha da água aqui, ó. Aqui tá o litoral, ó, toda essa parte aqui, na beira do oceano. Quais eram os grupos? Tupis guaranis e outros povos indígenas. Aquele grupo que não tinha um nome específico, né? Outros povos, tá? Tupi, Guarani e outros povos. E na atualidade, aconteceram transformações nesses espaços? Sim, né, gente? Claro que aconteceram transformações. Os grupos indígenas deslocaram-se para outros territórios e esses espaços foram transformados com a chegada de outros grupos de imigrantes. A resposta é essa. Sim, houve uma transformação. Usem as palavras de vocês, mas digam isso. Os índios foram entrando para dentro no mapa, né? Foram indo mais para as regiões de selva, tá? E os povos imigrantes europeus foram chegando, tomando conta do litoral, formando as grandes cidades. Estas são as respostas, certo? Se vocês não conseguiram pegar assim rapidamente, vocês voltem, dê uma paradinha no vídeo, olha de novo e escreve aqui, mas deixa a mamãe em paz hoje, tá? Mamãe tem que terminar de arrumar a casa, fazer a janta, para depois estudar com vocês para as avaliações dos outros professores. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.